Hoje vamos falar sobre os investimentos privados previstos para o Espírito Santo nos próximos 5 anos. São 100 bilhões de reais. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o CEO da DVF Consultoria, Durval Vieira de Freitas. Começa agora o ES Brasil Entrevista. Bem-vindo, Durval, ao estúdio da ES Brasil. É um prazer tê-lo aqui conosco para falar de um assunto muito positivo, que são os investimentos privados para o Espírito Santo aí nos próximos 5 anos. Esses 100 bilhões, 105 bilhões, eles estão ligados a quais setores que mais vão investir? Primeiro, queria agradecer muito a ES Brasil pelo convite. Eu tenho muito respeito pelo trabalho que vocês desenvolvem e realizam, e eles vêm somar muito com tudo que nós fazemos. Eu sou um fã da ES Brasil. Em primeiro lugar, isso aí. Obrigado, Kikina, por estar aqui com vocês. Realmente é um trabalho que nós fazemos de 2 em 2 anos, um levantamento dos principais investimentos do Estado na área privada. O Espírito Santo é um estado diferente dos demais estados brasileiros. Nós temos o nosso PIB industrial focado em 5 grandes empresas no estado, que são a Samarco, a Vale, a ArcelorMittal, Petrobras e a Suzano. Essas empresas representam, na área industrial nossa, mais de 50% desse PIB. Então, elas são muito importantes para o Estado. Essas empresas, elas consomem anualmente no Estado, para elas operarem, 8 bilhões de reais. Então, é uma grande vantagem competitiva para a cadeia de abastecimento. E esses 105 bilhões que nós vamos ter são 40 bilhões para a área de OPEX, que é operação, e 65 bilhões para novos projetos. E novos projetos nos setores de petróleo e gás, mineração, siderurgia, papel e celulose, energia, infraestrutura e indústria em geral. Esses grandes investimentos são atendidos pela indústria de base capixaba, que envolve o Sinduscom, o Sindifé, e o Sindicops e o CDBEC. Então, você como criador do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, o PDF, as empresas capixabas estão prontas, preparadas para atender essas demandas? Poxa, que pergunta legal. Quando nós começamos o PDF em 1995, tudo aqui vinha de fora, só 8% que nós aqui fornecíamos para grandes empresas. Hoje, as nossas empresas fornecem cerca de 70% para as grandes empresas. Essas empresas, são 158 que participam mais ou menos do programa, elas empregam 49 mil pessoas. Elas faturam, Kikina, 12 bilhões de reais por ano. E o mais importante, 60% desse faturamento é fora do Estado. Ou seja, nós estamos preparadíssimos para competir a nível de Brasil, inclusive algumas regiões exportando. E quais as oportunidades que devem surgir com esses investimentos que serão feitos? Nós temos a oportunidade nos 2 momentos. Um é na implantação, né? E aí surge oportunidade para a fabricação de equipamentos, estruturas metálicas, né? E na construção civil, na montagem eletromecânica, na engenharia de projetos, no gerenciamento. Em toda espécie de serviço, você tem transporte, você tem alimentação, você tem hotelaria. E na parte do comércio, então, nem se fala. Você tem compra de todo o material de construção para construção civil, construção elétrica, EPIs, né, que são os equipamentos para proteção individual, toda a parte de saúde, toda a parte de educação profissional é muito demandada. Então, é um mundo, um universo de oportunidade. Agora, o que é importante é que quem tem interesse, seja empresário ou trabalhador, que procure informação e dados e se capacite para alcançá-lo. Hoje não tem mais amador nesse mercado. Você tem que ser profissional, tem que ter competência e ganhar por seu conhecimento, atendendo em qualidade, prazo e segurança. E você acha que o fator mão de obra pode atrapalhar, pode criar algum gargalo aí para esses investimentos? Olha, hoje nós vivemos uma crise de mão de obra. Não é no Espírito Santo, é no Brasil. E nós temos que trabalhar e estamos trabalhando para isso. A FINDE está trabalhando, o SENAI, o SENAC, o SEBRAE, estão todos trabalhando para isso. Nós temos que, e esse estudo que nós fizemos,
ele mostra essa demanda de esse ano são 28 mil pessoas na obra, tem mais cerca de 6 mil que o ano passado, e isso precisa o mercado fornecer. Nós temos muita dificuldade, então nós temos que procurar essa mão de obra, qualificá-la para que ela atenda as demandas. Em especial, entrar no mercado, a gente não vai encontrar pessoas assim já preparadas, mas nós temos que preparar essas pessoas pelo menos no básico, que ele saiba ler, que ele saiba escrever, que ele tenha o respeito às leis, à segurança, à saúde, ao meio ambiente, né? Saber dos direitos e obrigações dele, que ele tem férias, que ele tem 13º, mas que ele não pode faltar ao trabalho, que ele tem uma responsabilidade. Então é esse treinamento básico e ele tem que estar identificado com o que ele vai fazer. E nós estamos procurando cada vez mais, Kikina, preparar os negócios para evitar mão de obra no campo. Nós queremos ficar mão de obra na indústria, que permite você industrializar o processo, trabalhar com pré-moldado, com pré-fabricação, e que você tendo menos mão de obra no campo, você evita, traz mais segurança, pode evitar acidente, aqueles tumultos de logística de entrada e sair em canteiro de obra. Então nós estamos fazendo um trabalho muito forte, o programa de fornecedores, através da Câmara da Indústria de Vaza, que é presidido pelo Antônio Falcão, e que tem a participação do Sinduscon, do Sindiché, do CDMEC, com debates mensais, com realização de seminários que envolvem os fornecedores e envolvem os investidores, que todos estão entendendo que nós estamos fazendo do Espírito Santo um estado diferente, um estado competitivo e respeitado. E é isso que a gente precisa continuar. E o desafio é constante. Nós estamos bem, mas temos muito a fazer ainda, para a gente atingir nível de Coreia, de Japão, e ser competitivo a nível internacional. E um dos problemas aí que afeta isso, quais seriam assim, os principais? Realmente, o principal problema nosso hoje é mão de obra. O principal problema é mão de obra. E a gente tem que investir mais ainda em inovação e tecnologia. Nós temos a parte de serviço, a gente está muito bem, mas temos que melhorar. Mas o que mais falta é a indústria de transformação. Isso aí a gente tem que continuar investindo, discutindo, debatendo, com muito comprometimento e transparência. A gente não pode estar aceitando, estar fazendo curso por fazer curso. Nós temos que levar um curso naquilo que o empresário, que o trabalhador está precisando. Então essa aí é a discussão que a gente está tendo de alto nível, com comprometimento. E tem havido muito aceite sobre isso. O estado do Espírito Santo é um estado muito bem localizado. Ele precisa melhorar a infraestrutura, principalmente a infraestrutura rodoviária, ferroviária, construir mais portos e resolver esses gargalos das ferrovias e da rodovia e da mão de obra. Nós temos também que tratar o problema da água para o estado. Nós somos um estado que temos crises de água, estamos vivendo agora com a falta da chuva. Nós temos problema da eletricidade, mas nós estamos atentos a tudo isso, trabalhando na descarbonização, estamos trabalhando na transição energética, né? Buscando novas soluções. Então é um estado que está procurando cada vez mais ser moderno para ser competitivo. E atento, mas um principal gargalo nosso é mão de obra. E, Durval, vamos falar de Samarco. É uma boa notícia essa antecipação aí do retorno da operação? Puxa, só alegria. A Samarco estava prevista para retornar no início de 2025, deve antecipar isso para setembro, outubro. E a Samarco, cada usina dela que entra representa 1,6% do nosso PIB. Ela representa mais de 1.500 empregos novos, interno e externo. E isso você pode multiplicar por 3 na cadeia. Quer dizer, a gente está falando de emprego, de negócio. Ela compra por ano quanto? Ela compra por ano, cada usina compra cerca de 600, 800 milhões de reais por ano, entrando 2 vezes mais. E isso é negócio, isso é emprego, isso é emprego de qualidade. E a Samarco é uma empresa séria, que paga em dia, que compra programado. Então só tem a ser bom para nós. E a gente tem que torcer que a 1 e 2 volte também rapidamente, tá? Isso aí ela vai operar com a capacidade plena. Total. Acho que até 2028, se Deus quiser, estará ocorrendo. Durval, a gente está próximo aí de mais uma edição da MEC Show. Você é consultor da MEC Show. Qual é a expectativa aí para essa feira? Olha, parece que eu estou sendo assim muito eufórico, não, mas as notícias são boas. A MEC Show nós começamos há 17 anos atrás com 80 marcas. Esse ano serão 330. Nós começamos para preencher
pavilhão de Carapina, que são 14 mil metros quadrados, nós preenchemos aquele espaço no primeiro ano com dificuldade. Esse ano nós tivemos que fazer, são 20 mil metros quadrados, tivemos que fazer anexo de construir 6 mil metros quadrados para atender. Nós estamos com a expectativa de 20 estados virem, representantes de cerca de 20 estados participarem, de 7 países virem para a MEC Show. E hoje ela é a 5ª maior feira industrial do Brasil. Hoje ela está no calendário da feira. E além lá que nós estamos fazendo diferente esse ano, nós temos 2 pavilhões. Nós queremos um pavilhão para petróleo e gás e um pavilhão para siderurgia, mineração e celulose. E 2 auditórios. Nós estamos com 40 painéis técnicos, 14 painéis técnicos, 49 palestras. Nós estamos com palestrantes, diretores das empresas daqui e de fora. Na parte de siderurgia, mineração e celulose, nós estamos fazendo um painel com foco no Brasil, não com foco um outro painel com foco no Espírito Santo. Estamos fazendo um painel sobre inteligência artificial e indústria 4.0. Nós estamos na parte de petróleo e gás, estamos fazendo um painel sobre o futuro do petróleo e gás offshore no estado, que é o do mar, e a situação do onshore, o outro painel, que como melhorar a recuperação desse petróleo que nós temos. Nós temos petróleo, hoje a recuperação nossa está em torno de 23%, mas novas tecnologias permitem chegar a 35%. Nós vamos estar debatendo isso. Um outro painel sobre o projeto da PRIO, que é aproveitamento dos campos no mar. E nós vamos ter no último dia 2 painéis importantíssimos. Um é como usar o gás para o desenvolvimento do estado, que o gás ele é menos poluente que é o óleo, que é a gasolina. Como a gente fazer isso? Então vamos trazendo a Begás, a Bespetro, estamos trazendo pessoal da Bebip, todo a nível nacional, para que eles vejam o que nós temos e levem para fora. E vamos encerrar com um painel sobre transição energética. O que podemos fazer ainda? Assuntos super atuais, né? Assuntos assim que nós estamos focando assim, sabe? Antigamente a gente andou fazendo até 4 auditórios, mas com palestras assim que não traziam tanto negócio nem tecnologia. E nós focamos em 2 auditórios com os assuntos que trazem negócio, tecnologia e inovação ao mesmo tempo. E a expectativa é muito boa, de 18 mil participantes, e estamos trabalhando fortemente para isso. Tá? E você falou em petróleo, Durval, há previsão também de antecipar aí a chegada do Maria Quitéria, começar a operar. Como é que está? A Maria Quitéria era previsto inicialmente para 2021, passou para 2022, aí foi para 2025. E a notícia boa é que deve chegar até dezembro. São mais 100 mil barris de petróleo ao dia, né? E isso vai possibilitar a gente retomar aquele nível acima, em torno de 300 mil barris. Já chegamos a 400 mil. E nós temos que trabalhar para aproveitar esse petróleo aí até 2035, 2040, que com essa transição energética, novas alternativas vão surgir. E esse petróleo nosso pode ser aproveitado. E o petróleo para o estado, Kikina, ele é muito importante no PIB, né? Porque você tem os royalties, tem a participação especial e ainda tem a receita do governo. Então, na exportação, que quase $1 bilhão de dólares por ano nessa receita de petróleo, que ajuda muito o Estado. Então, nós temos que aproveitar isso enquanto não tem aí essa reforma tributária. Né? Durval, para a gente fechar aqui a nossa conversa, você acompanhou esse processo de industrialização do Espírito Santo. Como é que você vê hoje, em 2024, lá dos anos 80 até agora? Qual é a sua sensação? Você quer me fazer chorar? É uma emoção imensa para mim. Eu estou com 77 anos, 78, completo agora em agosto, e cheguei aqui a ver tudo isso, e eu acho que o que a gente ajudou, fez aqui, de ver empresas como a Imetame, que tinha 80 funcionários, hoje tem 5 mil. Você vê uma Forte Engenharia, que você conhece tão bem, que era uma empresinha pequena, hoje tem 2 mil. Uma Estel, que era uma oficina, hoje tem 2 mil funcionários. Você vê uma Timinal, que a gente ajudou nos treinamentos lá no Sinduscon, no CDNEC, hoje faturando aí 500 milhões. O que isso pode representar? E eu pergunto a você, qual estado do Brasil nós teríamos condições de fazer o que nós fizemos aqui? Eu sou muito agradecido ao Espírito Santo, a todos. E esse estado é um estado abençoado. Nós estamos bem, crescemos muito, estamos fazendo, somos respeitados. Antigamente, a gente chegava no outro estado, falava que era do Espírito Santo, eles iam da gente. Hoje nós chegamos num outro estado,
Eles querem saber como nós evoluímos, como nós alcançamos tanto. E eu acho que nós temos muito mais. O estado do Espírito Santo é um estado em área do tamanho do Rio de Janeiro, mas nós somos 1/4 de população. Então, muito mais fácil de trabalhar, de executar. E aqui nós nos conhecemos, nos respeitamos, você tem acesso ao governo, à federação, ao SEBRAE, e todos juntos estamos fazendo esse estado. Não é o trabalho de uma pessoa, é um trabalho de todos. Porque todos entenderam que esse era o caminho do respeito, o caminho do trabalho, o caminho da competência. Então, estou muito feliz com tudo e em ver esse bom resultado que alcançamos. Durval, agradeço a sua participação aqui no nosso estúdio da ES Brasil. Foi uma satisfação poder ter esse bate-papo com você. Nossa, Kikina, eu queria que você levasse ao Mário, que é o gestor, o CEO aqui da ES Brasil, que era um sonho meu estar aqui, tá? Ah, é? Estou coroando isso nesse momento com tantas boas notícias. Então, muito obrigado a vocês todos e que vocês, eu espero que a minha palavra tenha contribuído para levar conhecimento a um próximo e fazer do nosso estado, do nosso país melhor. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o nosso site esbrasil.com.br e as nossas redes sociais. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e não deixe de curtir e comentar. Siga também nossas redes sociais. Até mais!